Bom, o São Paulo chega sob desconfiança, né? Eliminado aí da Sul-Americana, tem na Copa do Brasil o seu grande objetivo no ano, até porque o Brasileirão, o São Paulo não vai conseguir, provavelmente, diante de todos esses maus resultados, uma classificação para a Libertadores. Tem até isso, porque o São Paulo ficou 2 anos aí fora da Libertadores e dificilmente vai chegar na Libertadores pelo Brasileirão. Então tem uma cobrança sim muito grande nessa Copa do Brasil. É a final da vida do torcedor são paulino nos últimos 15 anos. Agora, a crise no Flamengo é maior. O Flamengo vive uma crise grande. Aí vai o Gabigol na coletiva, diz que é tudo invenção da imprensa. Como foi também, é bom a gente deixar isso claro, porque aqui a gente fala a verdade e não tem medo de jogador que vem negar ou não. Isso eu tenho informação, eu sabia da crise, Mauro sabia da crise, tudo que é jornalista que tem fonte no Flamengo sabia. Aí, assim como o Gabigol, fez o Marcos Braz lá atrás. Só que aí eu faço questão de lembrar. O Marcos Braz deu uma declaração dizendo que a imprensa estava inventando, que não tinha crise nenhuma no Flamengo. Um dia depois, ele foi desmascarado com um soco na cara do Gerson do Varela. O Gerson dá um soco na cara do Varela, depois do preparador físico ter dado um soco na cara do Pedro, e aí ele quer me dizer que não tem divisão, que tá tudo paraíso. A mesma coisa do Gabigol ontem. Porque falar que não tem uma crise no Flamengo hoje é muita cara de pau. Mas é muita cara de pau. E o torcedor não acredita, o torcedor enxerga. Aí o Gabigol diz, a imprensa não tem acesso a treino. Mas vê jogo. Quem vê os jogos do Flamengo, vê que o Flamengo vive uma crise. Quem vê os jogos do Flamengo, vê que o Flamengo está desorganizado. Vê que o grupo não está se doando o máximo que pode, longe disso. Então, tem um clima onde jogador e diretoria tentam camuflar essa crise que existe e que pode sim melhorar com o título da Copa do Brasil. Agora, que o título da Copa do Brasil também não engane o torcedor. Não transforme também o ano do Flamengo em um ano maravilhoso, longe disso. Porque o que mais tem é vergonha também nesse ano. Tem Al Hilal, tem Independente Del Valle, tem Olímpia, tem goleada de 4 pro Fluminense na final do Campeonato Carioca. Então, é um Flamengo que vive uma crise. E aí eu te pergunto, Mauro, como chega o Sampaoli para essa final? Porque eu apurei depois do jogo de ontem, corri atrás de informação. Tem gente grande no Flamengo que queria a saída do Sampaoli para já. Mas o Landim continua bancando. Vai até pelo menos a final da Copa do Brasil. Ele deveria sair já, Mauro, pelo que a gente está vendo, porque foi o que eu estava falando ontem. Às vezes é melhor você ter um interino que tenha o respeito, pelo menos, do grupo, do que o Sampaoli vem fazendo no Flamengo. Ou não? O que você acha que tem que ser feito e se pode o Sampaoli até cair antes da final da Copa do Brasil? Ele já estava balançando antes do jogo contra o Botafogo, né? Até depois do jogo contra o Botafogo, teve gente que falou, não é bem assim. Estava balançando sim, se o Botafogo vencesse o Flamengo, dependendo de como o jogo se desenvolvesse, fatalmente ele seria demitido. O Landim estava segurando, mas um fracasso naquele jogo ia ficar uma situação sustentável e aí veria todo o período data FIFA para você colocar alguém no lugar. E além disso, o Rogério Ceni, que era o nome que o Departamento de Futebol queria quando houve o episódio do soco, né? Sempre lembrando, quando foi dado o soco lá pelo preparador físico no Pedro, não se sabia se o São Paulo continuaria ou não. O nome já estava definido, o nome que eles iam procurar. Se o cara aceita ou não, é outra história. Era o nome do Rogério, porque conhece o elenco gosta dele em grande parte e tal, tudo bem. Não sei se caindo após uma derrota para o Botafogo, caso acontecesse, seria ele, mas antes o nome era ele. Era bem provável que continuasse sendo, né? Só que ele acertou com o Bahia agora. Só que o Flamengo venceu. A data FIFA passou, foi o São Paulo que ficou lá com os jogadores, né? Então esse período não foi aproveitado por um outro técnico que chegasse, e o nome que estava na lista ali já está no Bahia, está empregado. Então acabou. Qual seria a solução para eles agora mandar o São Paulo embora? Colocar o Mário Jorge do Sub-20 para assumir? O Mário Jorge foi o que perdeu para o Maringá por 2-0 lá no norte do Paraná. Talvez até o Felipe Luiz, né, como um... E é muita improvisação, né? Aí, né? assim, a panela no poder também, né? A panela já está no microfone, bota no poder para comandar como técnico. Tem a panela no microfone também. Porque foi ridículo a entrevista do Gabigol ontem. Não, só no microfone e em transmissão. A panela está presente no microfone também.
Ah, tá. Porque é lógico. Porque o Diego comentou a partida. Ele comenta o jogo para a TV Globo, para o Brasil inteiro, menos para São Paulo, quem viu o jogo de São Paulo. O Diego é capitão do time, pô. Um cara ligado àqueles jogadores. Até acho natural que ele não critique os jogadores e tudo, são amigos dele, pô. A questão é quem coloca um cara na situação dele para comentar um jogo de um time do Flamengo que faz o que faz. A não ser que ele se desprenda completamente do passado, que seria até, acho que o mais adequado, né? E fala, agora eu sou comentarista, e descesse a linha nos caras. Duvido que faça isso. Não acompanhei o trabalho dele ontem, porque o jogo não passou pela Globo aqui para São Paulo, né? Então acompanhei por outro canal. Mas, assim, o São Paulo, ele acho que ele não vai cair agora justamente porque não tem muita opção. Mas tem uma pressão, né, Mauro? A pressão existe desde antes. Desde antes. Eu escutei de gente grande que tem gente grande querendo que ele saia já. Ela já existe há muito tempo. Por isso que na derrota para o Botafogo, se ocorresse, ele ia cair. Pelas pressões em cima do presidente do Flamengo, que quer segurar o São Paulo porque foi ele que escolheu. Eu não acho até que a essa altura, talvez ele nem acredite mais no São Paulo, mas ele não quer dar o braço a torcer e não tem saída. Eles tinham saída no jogo do Botafogo. Mas é aquela coisa, condiciona um jogo, uma decisão. Ali tinha que ser feita uma avaliação. Olha, o técnico e boa parte do elenco não se entendem. O técnico não se ajuda. Vão fazer o que aqui? Independentemente do jogo do Botafogo. Vai ficar com ele, não vai ficar? Vai conversar com ele? Eu acho que os caras nem falam com ele, pô. Ontem, por exemplo, o que o São Paulo fez ontem foi uma coisa, uma maluquice. Porque assim, ele não tinha nenhum lateral esquerdo. Aí muita gente, por que não treinou um garoto da base nesse período? Aí não é culpa dele, porque o Felipe Luiz, na véspera só, apareceu a lesão. Então ele contou durante todo esse período com o Felipe Luiz. O Ayrton Lucas suspenso. Então ele tinha que improvisar na lateral esquerda. Qual é a lógica ali? Léo Pereira na lateral esquerda, o Wesley na direita, Davi Luiz na zaga junto com o Fabrício Bruno, né? A outra opção que ele tinha... Ou 3 zagueiros. Os 3 como zagueiros, né? De fato, que ontem não foi assim. O Cebolinha de ala esquerdo. Também era uma outra opção, né? E até mesmo o Thiago Maia, que já jogou por ali, jogando como lateral. E aí você teria 2 zagueiros, que seriam o Fabrício e o Léo Pereira, creio eu. O Davi ficaria no banco, o Wesley na direita, e aí o Alan de volante, com o Vitor Hugo e com o Gerson formando o meio campo. E o Cebolinha na ponta esquerda, onde ele jogou. O que ele fez? Ele já tinha que fazer uma improvisação, era inevitável, não tinha lateral esquerdo, tá? Ele puxou o Thiago Maia para lateral, escalou o Davi Luiz, além dos outros 2 zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno, e colocou o Davi Luiz de volante. O Davi Luiz não é volante. E no banco ele tinha o Alan, que ele quis porque quis o Alan do Atlético Mineiro. O Flamengo pagou quase 50 milhões. Vai pagar, né? Não está pagando ainda. E o cara do banco. E além dele tinha o Igor Jesus, que é volante. Que até no segundo tempo entra o Alan, se machuca e entra o garoto. Então ele tinha 2 volantes no banco. Um deles que ele pediu, quis porque quis, e aí ele improvisou o Davi Luiz. Aí na coletiva, ele argumentou que contra o Botafogo, ele teve o Pulga nessa função. O Pulga estava fora porque serviu a seleção do Chile, não voltou a tempo, evidentemente, porque o Pulga é alto, e o Davi Luiz também é alto, então ele queria um volante alto, porque nas bolas paradas, sei lá mais o quê. Gente, antes de pensar na estatura do jogador, você tem que pensar que o cara é da função ou não. Para que improvisar? Resultado, o Davi Luiz já tem uma vocação, que eu acho um defeito dele, de carregar a bola e querer resolver sozinho, né? E ele não tem essa qualidade toda. Não tem. Então, ele como zagueiro já dá umas arrancadas. Como volante, ele conduzia a bola, é uma bagunça. Ele conduzia a bola e tentava um passe longo, outro. Nenhum deles entrou. Um horror. Em dado momento, ele perde uma bola no campo de ataque, toma um lençol, um chapéu, e aí sai a jogada do Atlético que gera o escanteio. Do escanteio sai o gol. E a torcida começa a pegar no pé do Davi Luiz. Se o Davi Luiz não falou nada, eu acho que ele errou. Ele deveria falar para o São Paulo: São Paulo, eu não sou volante. Você tem volantes, cara. Não, vamos treinar aqui. Cara, eu vou jogar na posição que não é minha. Quando tem jogador da posição, qual é a lógica disso? O Gabigol falou que eles treinaram, né? Eu acho que ele tem tamanho para isso. Ele se expôs também. O Davi não deveria ter aceitado. Eu acho que o Davi Luiz não deveria ter aceitado. Ele se expôs. Não é se negar a jogar, mas pelo menos argumentar. Agora, a culpa não é do Davi Luiz. O Davi Luiz acho que é mais vítima do que culpado. A culpa é do Sampaoli. O que ele fez? Com a escalação, eu imaginei o quê? Ele vai colocar o Léo Pereira na lateral esquerda, Thiago Maia de volante, né? E o Léo Pereira, o Davi Luiz na zaga. Quando o jogo começou, que eu vi aqui, todo mundo, o que ele fez aí? O Davi Luiz está de volante, não está de zagueiro. O Cebolinha está na ponta. Isso eu já estava imaginando, porque eu estou imaginando, agora não sei se ele vai fazer isso, que ele ontem colocou Cebolinha numa ponta, Gabriel na outra e Pedro, pensando no domingo. Só tira o Cebolinha e põe o Bruno Henrique, para ter 3 jogadores de frente no domingo. Agora, depois da expulsão do Gabigol, ontem, da péssima atuação dele, talvez ele desista disso, que eu acho que ele deveria desistir. Colocar em campo o time do Botafogo. Você acha que o Gabigol tem que ser barrado? Banco, um belo banco, aliás, por tudo.
Ainda foi depois na coletiva lá, apareceu. Que bagunça, né? O jogador aparece para dar coletiva, não é o técnico. Apareceu o Gabigol, Vanderlei. Do nada. Aí, de repente, passa um tempo, o São Paulo apareceu também lá para falar. Uma zona, cara. Que isso? O jogador vai lá e dá coletiva. Sempre é o técnico. Por que foi o Gabigol? Para falar, não, por que a torcida deve confiar em vocês, jogadores e tal? Alguém perguntou, algum colega. Porque ela confiou uma vez que nós viraríamos um jogo em 3 minutos e nós viramos. Ele está vivendo 2019. Meu irmão, esquece 2019. Cara. Não, ele ainda falou, essa é fácil. A resposta, então, essa é fácil. Quer dizer, acabou. 2019 tá no passado, tá na história, palmas, legal e tal, mas acabou. E a diretoria do Flamengo quer renovar o contrato dele, essa informação, esse ano ainda, um ano antes, termina em dezembro do ano que vem. Mas por que quer renovar agora? E com aumento? Com aumento, o jogador na pior fase dele no Flamengo, expulso, antes que ele foi expulso, acabou o jogo do Flamengo. Expulso pateticamente, até tentou argumentar ali alguma coisa, foi justa a expulsão, até demorou, o árbitro ainda precisou do VAR, já poderia ter dado um vermelho direto, largou a mão na cara do rapaz, pô. Por que ele fez aquilo? Sabendo que tem VAR. Não, o que passa na cabeça do sujeito para fazer o que ele fez? Então, assim, o time foi sabotado pelo seu técnico, uma estratégia bizonha, e depois o seu capitão, pelo menos ele era o capitão quando começou o jogo, né? Também ajudou. Ele é o segundo capitão agora, né? E o primeiro capitão, que é o Everton Ribeiro, é aquela famosa declaração água com salsicha, né? É um negócio que não dá, essa derrota dói muito. Eu não consigo imaginar o Everton Ribeiro como capitão chegar para esse grupo também e dar um esporro. E falar, galera, como é que é? Então, quem é a liderança desse negócio? Dentro dos jogadores. Lembrando sempre, a grande culpa é do Landim e do Marcos Braz. Eles permitiram essa situação. Ponto. O Flamengo vive uma crise há 3 meses, mal. Mas não consegue solucionar essa crise. Abaixo dele você tem indolência de jogadores em vários momentos e um técnico que ontem, o que ele fez ontem não tem explicação. Não tem explicação. Ele tinha que ser chamado hoje de uma conversa séria na sala do presidente do clube, ou o presidente falar no CT, chama ele num canto, junto com o vice de futebol, falar o que você quis fazer? O que foi aquilo? Que time foi aquele que você montou? Não, que eu sou o técnico, eu faço acontecer. Você fez uma pataquada, cara. Ninguém concorda com você. Você reparou? Nenhum torcedor, nenhum jornalista, nenhum comentarista. Os jogadores não concordam com toda certeza. Você improvisou 2, 3 funções, bagunçou o time todo e levou para o Flamengo uma intranquilidade que deveria ser, se ele não fizesse essa pataquada toda, do São Paulo. Que São Paulo perder para o Inter, era óbvio, não ganha de ninguém fora de casa. Agora, o Flamengo tivesse feito um jogo decente e vencido o Atlético, ou até empatado com o Atlético cheio de desfalques, hein? Cheio de desfalques. De jogadores selecionados, Vitor Roque não jogou suspenso, Fernandinho não jogou suspenso. O Atlético tinha mais problemas do que o Flamengo. Então, o Flamengo vencesse o jogo, ele joga para o São Paulo uma intranquilidade, ele chega tranquilo no domingo. Vai chegar naquela base, com a torcida com os nervos à flor da pele, de saco cheio, a não ser a Fla-Selfie, que essa não se preocupa com nada, né? Só em tirar a selfie e colocar lá no Instagram. E tudo começa numa pataquada do técnico. Agora, quem vai questioná-lo? Ele tem que ser cobrado, uma cobrança profissional. Se é que alguém ali tem condições de discutir sobre proposta de jogo, sobre sistema de jogo, sobre estratégia, opções táticas que ele fez. Agora, o que o São Paulo fez ontem, assim, parece que o cara quer sabotar ele mesmo. Não é possível, não dá para entender. E o pior, uma decisão errada tomada durante um jogo, eu tenho que trocar um jogador, o cara se machucou, às vezes você, no calor do jogo, você pode errar, acontece, paciência. O cara teve 11 dias, gente, para pensar nisso. 11 dias ele soltou um Frankenstein dentro de campo. Quer dizer, é um absurdo. Agora vai mandar ele embora, vai colocar quem nessa altura? Não tem muita saída. Se fosse para trocar de técnico, tinha que ser depois do jogo com o Botafogo, mesmo vencendo. É porque pelo menos não tem a desculpinha de que o time não joga por ele. Entendeu? Que tem essa desculpa. Tem gente que fala, o time não joga pelo Sampaoli. Tá bom, então bota minha mãe lá, bota alguém, mas o que o Flamengo tá jogando é muito ridículo, né, Mauro? Mas ontem... É bizarro. Ele tá atrapalhando. Mas então, ontem, em cima disso que falou o Mauro, de uma forma geral, é verdade, tomou muito cacete o Sampaoli ontem. E mereceu. Então, é o senhor de todos os males, com relação ao que aconteceu ontem. Mas ele não é o técnico de um sub-12. Ele tem nas mãos jogadores importantes que poderiam realmente entender que, olha, está fazendo uma grande lambança. Nós temos condição de, pelo menos, minimizar a tragédia na apresentação. Eu acho que falta iniciativa, entendeu? Iniciativa dos jogadores. São jogadores importantes, veteranos, alguns veteranos, outros têm muita rodagem. Se é tão grande a lambança assim, poderiam ter ajustado dentro de campo. Isso já aconteceu tantas vezes em tantas equipes que os jogadores minimizam as burradas do treinador de plantão. Então eu acho que ontem sim, o senhor de todos os males na partida de ontem, mas os jogadores poderiam minimizar
a papagaiada criada por ele. É isso que eu acho. Não, e aí a declaração do Sampaoli também é antes de mostrar o Gabigol, né? Porque o Gabigol, cara, é uma afronta ao torcedor. É chamar o torcedor de muito burro. As declarações que o Gabigol deu, não tem crise, a imprensa não acompanha treino, inventa. Ninguém inventa nada, tá? Das pessoas sérias, tem gente que inventa. Mas tem muita gente séria que apura, que fala com pessoas de dentro do clube e que sabe o que tá acontecendo. E aí, quando ele diz que não tá vendo treino, tá vendo o jogo, amigo. Quem vê os jogos do Flamengo sabe que ali falta vontade. Sabe que esse time não joga igual todos os jogos. Sabe sim que esse time parece acomodado. E que tem uma crise de relacionamento ali dentro, principalmente com o treinador. Isso é óbvio. Aí ele fala que o Sampaoli tem a cara do Flamengo. O que é ter a cara do Flamengo? É não ter, em 30 jogos, ter 30 escalações diferentes? Isso é ter a cara do Flamengo? O que é ter a cara do Flamengo? É não cumprimentar jogador e aí os jogadores fazerem treta com o treinador e dividir o grupo? Porque, me desculpa, nada tá tendo cara de Flamengo nesse ano. Nada. O Flamengo atual não tem a menor cara de Flamengo. A diretoria não tem cara de Flamengo. O treinador não tem cara de Flamengo. E o time, inclusive o Gabigol, nesse ano, não vou falar dos outros porque ele é um ídolo imortal. E eu digo que ele tá entre os 3 maiores da história do Flamengo. Mas esse ano também não tem a cara do Flamengo. Nada hoje tem a cara do Flamengo, como disse o Gabigol. Nada tem a cara do Flamengo hoje, nesse Flamengo que a gente está vendo. Aí vai o Sampaoli, ele falou, né, que os protestos abalaram. Meu amigo, se um time com jogadores galácticos é abalado por um protesto em chegada em hotel, aí não dá. Aí não dá. Como é que você pode? Jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês, acostumados a ganhar, acostumados a jogar em time grande, vários já jogaram até na seleção brasileira. Os protestos realmente abalaram. Não pode abalar. Então é mais um erro. Não pode abalar. Só que o Sampaoli, ele quis fazer uma avaliação do trabalho dele. E aí também ele foi mal demais. Disse que até o Olímpia estava indo bem. E não estava. Vamos ver aí a declaração do Sampaoli sobre a sua avaliação do seu trabalho. La relación es real, si uno saca el juego de la Libertadores, fue el único juego que yo perdí en Libertadores y quedamos eliminados, de verdad. Esa tarde fue lamentable. Más después, esta derrota sinceramente yo no esperaba. Antes de esta derrota teníamos el 67% de los puntos. En un año difícil del club, con un montón de inconvenientes. Intentamos todos los días de solucionar. Sinceramente, hoy sí fue un paso atrás porque veníamos con mucha ilusión. Mas fútbol, indudablemente, en este club demanda ganar siempre. Y hoy sí no, sinceramente, estamos, hoy sí quedamos en deuda, básicamente desde nos. Cuerpo técnico, por la ilusión que traíamos en este partido. O sea, este juego para nosotros era muy importante y se nos fue porque considero que el apuro y la obligación y la demanda que genera la gente hacia nosotros es más grande que lo que nosotros podemos resolver hasta ahora, ¿no? Olha aí, Flávio, ele falando do rendimento, que até o jogo contra o Olímpia tinha 67% dos pontos, mas não tinha nada muito convincente até o jogo contra o Olímpia também. Pelo contrário, já tinham várias outras partidas ruins com o Sampaoli, inclusive. Verdade. O Flamengo do São Paulo está vivendo de momentos pontuais. O jogo contra o Botafogo foi um grande jogo. Foi um jogo onde o time mostrou serviço mesmo. Primeiro jogo contra o Grêmio. Isso. Pouco, muito pouco. Um outro momento, a gente não nota uma evolução do time. É um time irregular, ele faz um ou outro, agora acertou, alinhou e tal. A troca de jogadores não me incomoda muito, desde que esteja uma coisa lógica. É a característica dele, a maneira como ele trabalha. Às vezes exagera, como ontem foi realmente exagerado, mas realmente não se nota a evolução no time. Não está evoluindo, claramente não está evoluindo. E aí fica complicado, né? Porque você espera que um trabalho, você tem que dar tempo para o cara trabalhar,
Mas você tem que ver a evolução no trabalho, senão você está cada vez mais irregular, está cada vez mais andando para trás, a coisa não está rolando, alguma coisa está errada e realmente isso não passa por dizer que o trabalhar estava bom e de repente parou no Olímpia. Não é verdade. Não é verdade. O time nunca esteve um time em ascensão. Sempre um time extremamente irregular, com mais momentos baixos do que altos, levando-se em consideração o elenco que o Flamengo tem, né? 67 pontos, 67% de aproveitamento para um time como o Flamengo não me parece nenhuma glória, nada que você deva dizer. Aliás, anormal seria se fosse menos que 70, menos que 72. O time do Flamengo é muito melhor que os outros. Então deveria ter, inclusive, um percentual de pontuação maior.